Pai do Senhor a todos, né? Pela graça de Deus estamos aqui mais um dia para nós estarmos meditando na palavra do Senhor e trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração e para o coração dos irmãos também. Amém? Nós vamos estar neste momento iniciando com a oração, né? Para que Deus venha nos dar graça, venha nos abençoar neste momento, que nós vamos estar aqui meditando na palavra de Deus e aprendendo com Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por este dia que o Senhor tem nos concedido, por esse dia que o Senhor tem permitido, Senhor, que nós pudéssemos trabalhar e estarmos aqui, Senhor, aqui neste lugar, realizando, Senhor, este culto, esse momento de ensino, e levando uma palavra de edificação para a vida, para a nossa vida e para a vida dos Teus servos que estão nas suas casas, Senhor, ouvindo, Senhor, e assistindo este momento, Pai. Meu Deus, nós sabemos que os tempos são difíceis, os tempos são maus, mas a Tua igreja permanece firme em Ti, firme na rocha que é Cristo. Porque como o Senhor mesmo disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse para os seus discípulos, e nós somos, Senhor, discípulos Teus. E nós cremos que nós estamos fundamentados sobre a rocha que é Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja passará por esses momentos, por esses tempos difíceis, triunfante para a glória do Teu nome. Porque de todo aquele, Senhor, que o Pai Te deste, nenhum o Senhor deixou se perder, Pai. Então, em nome de Jesus, sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja, alegra o nosso coração, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, da Tua graça, Senhor, da Tua bondade e da alegria do Espírito Santo em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta palavra que vai ser ministrada nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar graça, que o Senhor possa conduzir, meu Deus, essa palavra até o coração e o Espírito, a alma, Senhor, dos Teus filhos, e que eles sejam tocados, Senhor, em nome de Jesus, pela ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Irmãos, estava meditando numa palavra por esses dias e também fazendo alguns estudos a respeito do livro de Neemias. Eu gosto muito do livro de Neemias porque ele fala muito sobre reconstrução e sobre restauração. E eu vou estar lendo um versículo aqui que está no capítulo de número 8 do livro de Neemias, versículo de número 5 e 6. E depois nós vamos entrar na palavra. Diz assim: E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém? Quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê um momento de celebração, um momento de adoração. A gente vê, na verdade, aqui um culto, porque foi montado um palanque na praça da cidade de Jerusalém, e então Esdras, que era o escriba, ele sobe e lê a lei diante do povo. E enquanto ele lê a lei diante do povo, ele chama o povo a adorar o Senhor. E o povo diz amém, amém, assim seja, e levantavam as suas mãos e depois se inclinavam com o rosto em terra e adoravam ao Senhor, como diz aqui, o grande Deus. Então nós vemos aqui um momento de celebração, um momento de culto. Mas para chegar a esse momento de celebração, esse momento de culto, quem olha assim nesse versículo a princípio, fala: meu Deus, o povo estava alegre, o povo estava festejando. E esse povo tem muitos motivos para festejar, e realmente tem, porque o povo de Deus tem motivo para festejar. Mas até chegar no capítulo 8, no versículo de número 5 e 6 que nós lemos aqui, e depois o povo começa a se entristecer, mas Neemias fala assim: alegrai-vos, né? Este é o dia que o Senhor fez, alegrai e regozijai nele, não vos entristeçais, mas comam, bebam, levem mantimento para aqueles que não têm, celebrem, saiam para as suas casas,
festeje, porque esse é o dia que o Senhor fez e a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele leva o povo a se alegrar. Mas antes de chegar nessa alegria, a gente vai ver que esse povo passou por um grande processo. Então, pegando como ponto de partida esse texto do capítulo 8, eu queria falar um pouquinho sobre restauração. Porque aqui o povo já estava restaurado, mas antes deles se alegrarem, antes deles festejarem o Senhor, teve um processo muito dolorido, teve um processo muito longo, desgastante, teve oposição, teve destruição, teve morte, teve tantas coisas ruins aconteceu com o povo de Israel até chegar a esse ponto. E eu estava meditando sobre esse versículo e trazendo para os nossos tempos atuais. Nós estamos passando por um momento muito difícil, né, no qual nunca alguns, né, dessa geração passou. Eu lembro que na época que eu nasci, né, em 1976, a minha mãe falava, o meu pai, que foi a maior seca que existiu no Nordeste, 2 anos sem cair uma gota d'água. Que eles tinham que ir para os matos caçar o que comer porque não tinha mais de onde tirar mantimento. E eu ainda era muito pequeno, né, então não tinha passado por aquele momento difícil, não tinha consciência daquilo. Mas eles falaram que foi um dos momentos mais difíceis que eles passaram. Então todas as gerações estão passando por um momento difícil. E o povo de Deus não é diferente. E talvez durante todo esse período que nós estamos passando agora, muitas coisas vão acontecer. Talvez famílias vão ser dilaceradas, empresas vão ser destruídas, né? Pessoas estão morrendo, né? Há milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Há choro, há pranto, há destruição por todo lugar. O mundo que está sem Deus está em pânico. E o povo de Deus também está sofrendo neste momento. Mas, porém, nós temos um diferencial. Nós sofremos, passamos por momentos difíceis, mas nós falamos igual Jó, nós sabemos em quem nós temos crido. E que por fim o nosso Senhor, o nosso Rei, nosso Redentor se levantará sobre a terra. E diante de todo o caos que Jerusalém estava vivendo, os irmãos bem sabem, né, que no ano 586 a.C., a Babilônia invade Jerusalém, depois de ficar 1 ano e meio de cerco, né, 18 meses, eles cercaram Jerusalém, acabou a água, acabou o mantimento, o povo estava desfalecendo, havia enfermidade no meio do povo, as mães estavam até praticando canibalismo para que viesse a sobreviver quando seus filhos morriam, eles comiam os seus próprios filhos, chegavam a comer esteco de pombo. Foi uma situação muito difícil porque o inimigo tinha cercado a cidade. Mas a causa de tudo aquilo era eles mesmos, porque eles não tinham dado ouvido à voz dos profetas do Senhor, que vinha madrugando, enviando, falando, e o povo zombava dos profetas. Enfim, chegou a hora que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, cerca Jerusalém, Judá, entra, destrói a cidade, queima as portas, derruba tudo, derruba os muros, vai até o templo, saqueia o templo, leva todos os utensílios para a Babilônia, os templos dos deuses babilônicos, pega os jovens e matam dentro dos templos, as virgens, eles praticam todo tipo de orgias e matam elas, matam as crianças, os príncipes matam também. Então foi uma devastação total. Eles arrasaram com o povo e aqueles que ficaram remanescentes, que fugiram da destruição, foram levados cativo para a Babilônia. E então Jerusalém ficou totalmente devastada. Quem olhava para aquela cidade mexia com a cabeça e falava que aquela cidade não era a cidade toda poderosa, que antigamente era intransponível. Agora estava totalmente em ruína. Mas diante de todo esse cenário, o povo estava ali mendigando, lutando para se levantar. Alguns estavam espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente e materialmente totalmente devastado, destruído. Era só destruição e devastação. E passados-se muitos anos, como vocês estão dando uma resumida no contexto histórico, porque nós já sabemos, passado então os 70 anos daquele cativeiro,
nós vemos que aparece a figura de Neemias, que era copeiro do rei, já um rei persa, já não mais um rei babilônico, porque a Pérsia tinha invadido a Babilônia e tinha sucumbido com ela, e agora os persas estavam governando todo o mundo da época, né? E Neemias era copeiro do rei. Então, no período do mais ou menos entre novembro e dezembro, um dos irmãos de Neemias que estava em Jerusalém foi até a Pérsia para visitar Neemias. E quando chega lá, ele pergunta o que estava acontecendo, como era que estava Jerusalém, como que estava o pessoal que tinha restado, como que estava a cidade, como que o povo estava. Então ele traz um relatório totalmente devastador, que apesar de tudo, né, o povo estava em grande miséria, estavam enfermos, a cidade continuava destruída, o templo destruído, os principais, aqueles que ainda tinham restado, faziam aliança com os outros povos, havia casamento misto, os sacerdotes haviam se corrompido, então estava uma destruição total. Eles não conseguiram se reerguer. E diante de todo esse cenário, quando chegou essas informações até Neemias, ele ficou muito inquieto. Então veio uma inquietação muito grande diante da realidade, veio uma inquietação no coração de Neemias. E depois da inquietação, ele se pôs a orar durante 4 meses para que Deus desse uma estratégia, um meio para que ele fosse lá e restaurasse Jerusalém. O que eu quero falar nessa noite é a respeito da restauração. Antes de chegar na celebração, precisa ter uma restauração. Dificilmente uma nação, um povo, uma pessoa particular consegue celebrar e se alegrar e estar bem na presença do Senhor se ele não estiver totalmente restaurado, se a cidade, se os povos não estiverem restaurados. Você pode olhar hoje de uma forma geral para o mundo que não há, o povo de Deus está celebrando com a pouca força que resta, porque o Senhor tem nos dado força. Mas as nações não conseguem se alegrar, não conseguem festejar, eles não conseguem ir adiante, porque eles não estão bem, estão completamente destruídos. Mas eu queria falar aqui, pelo menos, né, de uma forma resumida, fazendo um estudo a respeito do livro de Neemias, são pelo menos uns 20, 21 princípios que você vai encontrar no livro de Neemias a respeito da restauração e da reconstrução de Jerusalém. Eu queria hoje, para a gente meditar um pouquinho, pelo menos 7, de uma forma rápida, e nós vamos aprender como é que Neemias conseguiu restaurar Jerusalém. Por que ele alcançou êxito? Por que ele conseguiu cumprir o objetivo dele? Como foi que ele fez? Né? Qual foi o ponto de partida dele? Então existe pelo menos 7 passos principais. O número 7 não é místico não, tá, irmãos? É que eu parei no 7º, né? Mas tem mais um para frente. A respeito do que Neemias fez para que ele pudesse ter êxito na restauração de Jerusalém. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, se uma pessoa tanto é particular, familiar, ou na igreja, ou de uma forma geral, para que haja uma restauração, ela primeiro precisa ter um princípio chamado de princípio de realidade. Então, só abrindo um parênteses aqui, preciso diferenciar isso. Há uma diferença entre construção, reconstrução e restauração. A construção é fácil, é quando você tem um terreno, você vai lá, passa a máquina, faz uma terraplanagem e ali você constrói uma casa. É simples, tendo recurso, tempo, né, dá para fazer uma casa rápida. A restauração é diferente. Existe já um prédio e ele já está velho e ele precisa ser restaurado. Então é um processo mais lento. Só que a reconstrução e a restauração, que são duas coisas que andam junto, ela é muito difícil. Por exemplo, Jerusalém, para ser reconstruída, ela estava com os muros, as pedras, tudo amontoado. Era apenas escombro. Para você reconstruir, você tem que remover tudo. Eu lembro que eu assisti um documentário a respeito daquelas torres gêmeas no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, daquele atentado.
eles ficaram 4 anos removendo escombros para tirar até o último resto dos prédios que haviam caído, para então eles começarem a fazer um memorial e outra torre em homenagem às pessoas que morreram. Então foram 4 anos só de remoção de escombros, para que eles pudessem começar a reconstrução ou a restauração. A gente não tem como pular a etapa, a gente precisa ir passo a passo para que a gente consiga ter êxito igual Neemias. Essa palavra ela tem ministrado muito ao meu coração, irmãos, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Todos, não tem um. Mas se a gente não parar para ver a realidade e reconhecer a realidade daquilo que está acontecendo, a gente não vai conseguir dar o primeiro passo. Veja que no capítulo 1 de Neemias, no versículo 1, quando o irmão de Neemias, aqui irmão é porque ele era da mesma nação, tá? Chegou até lá e quando ele perguntou, no versículo de número 3, ele diz que o restante que não foram levados para o cativeiro lá da província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendidos e as portas queimadas ao fogo. Então o primeiro princípio que eu coloquei aqui é o princípio da realidade. Nós precisamos saber dos fatos, da verdade. A verdade, irmão, é o princípio fundamental sobre o qual o castelo da reconstrução pode ser erguido. Então é impossível começar uma restauração, quer seja no casamento, quer seja pessoal, quer seja em filhos, quer seja nacional ou na igreja. É impossível começar uma restauração sem primeiro a pessoa ter consciência do verdadeiro estado que é aquele estado. Então, quando ele perguntou, o interessante é que ele fez uma pergunta porque ele realmente queria saber. E às vezes nós perguntamos para uma pessoa, mas a gente pergunta por educação. Então, eu sempre tenho esse princípio agora na minha vida. Se não está interessado, é melhor nem perguntar. Porque às vezes a resposta pode ser uma avalanche de coisas sobre nós. Mas será que nós estamos dispostos a ir até o final e ajudar realmente? Então nós precisamos parar para pensar nisso. Então o princípio da realidade precisa saber exatamente o que está acontecendo. Precisa ter noção, precisa ter uma visão geral de tudo o que aconteceu. E qual que era a visão geral? Miséria, desprezo, muros fendidos, portas queimadas, destruição. Essa era a realidade. Então, tendo esse primeiro princípio, Neemias começa a dar o segundo passo. Quando a gente sabe da real situação, tem que ter uma coisa que acontece na gente. Precisa acontecer algo no nosso coração, que é o segundo princípio. É o princípio da inquietação. É impossível nós restaurarmos algo que não nos inquieta. Não tem como a pessoa ir numa casa arrumar um encanamento se aquele gotejar, aquele pinga-pinga, né, ou até mesmo a conta vindo alta, não inquietar a pessoa. Se a pessoa não for inquietada pela realidade, e a palavra inquietação aqui não é de ficar desesperado, quando a palavra fala não andeis inquieto, não é nesse sentido. A inquietação é que a pessoa sente no seu coração que precisa fazer alguma coisa. Então, quando nós temos o princípio da inquietação, nós conseguimos pensar, planejar e então agir. Precisa nos inquietar. Às vezes eu fico pensando, né, que começo a meditar, por exemplo, um filho nosso, não estou falando assim, de forma, como é que a gente fala? Hipoteticamente, né? Digamos que um filho esteja fazendo algo errado. E nós desconfiamos que ele está fazendo algo errado. Né? Ou na igreja, um membro da igreja, a gente desconfia que está fazendo algo que não agrada a Deus, mas nós não queremos saber a realidade daquilo que ele está fazendo. E também aquilo não nos inquieta. E nós deixamos passar. Então a gente até sabe o que está mais ou menos acontecendo, mas a gente não quer se envolver.
Se a gente não fizer isso, não fizer alguma coisa, não for, não conversar, não saber da realidade e aquilo não causar inquietação no nosso coração, nós não conseguimos restaurar a pessoa, nós não conseguimos restaurar aquela situação que está acontecendo. Nós começamos a procrastinar, né? deixar para depois, sendo que a pessoa precisa ser restaurada ou aquela situação precisa ser resolvida. Caminhando um pouquinho mais para frente. O terceiro princípio que você vai achar no livro de Neemias, esse que eu falei da inquietação, está no versículo de número 4, quando ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então veja que ele ficou inquieto. E o que ele fez? Ele foi orar e buscar o Senhor e lamentar pela situação. Só que o lamento aqui não é ficar se lamentando, né? Mas era que ele tinha desejo de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então causou uma inquietação no coração dele. Terceiro princípio. Depois que ele teve noção da realidade, depois que ele se inquietou, que ele falou, eu preciso fazer algo, então ele pegou e orou ao Senhor e confessou. Irmão, é impossível uma restauração sem que haja confissão. Não tem como. Não tem como. Precisa haver confissão. A pessoa precisa reconhecer que errou. A pessoa precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer, se nós temos culpa naquilo que aconteceu, nós precisamos reconhecer que temos essa culpa. Então esse reconhecimento é uma confissão. Então o que Neemias fez? Ele reconheceu, ele admitiu a culpa, ele se arrependeu e ele orou. Uma das coisas mais difíceis que tem, irmão, é nós chegarmos para alguém, né, e falar assim, ó, eu pequei contra ti, eu fui egoísta, eu só pensei em mim, eu gastei mais tempo pensando em mim do que em você. Então é muito difícil, por quê? Porque isso mexe com o nosso ego, porque isso faz com que nós vamos nos rebaixar, mas é bom isso não é ruim. Imagine você chegar para uma pessoa e pedir perdão, pedir desculpa, até mesmo quando a gente não está errado e você pede desculpa à pessoa. Há uma restauração no coração da pessoa e há uma restauração no nosso coração. Então um dos princípios da restauração é a confissão e o reconhecimento do erro, se a causa de toda a destruição foi o erro. No caso dele, ele confessou que não só ele, tanto é que ele nasceu no cativeiro, ele nem tinha pecado antes para que aquilo tinha acontecido, mas ele se colocou na mesma posição. Então ele falou, eu pequei, a minha casa pecou, os nossos pais pecaram, nós somos rebeldes e não obedecemos a lei do Senhor, a lei que o Senhor deu através de Moisés, nós fomos rebeldes contra ti, Senhor. Então quando ele fez essa confissão, esse reconhecimento, esse arrependimento, a restauração foi acontecendo. Você viu que até então ele não tinha feito nada fisicamente, mas ele tinha cumprido alguns princípios que não era fazer algo, mas ser algo. Quando ele entende a realidade, ele se inquieta e ele confessa. O quarto princípio aqui que eu coloquei, para que a restauração possa acontecer, é o princípio da paciência. A gente acha que na hora que Neemias ouviu toda aquela situação, veio as informações, o que ele fez? Ele já saiu correndo para o rei, já falou, rei, estou afobado, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não. Sabe o que ele fez? Ele foi orar. E se você vê o dia que ele foi até o rei, o dia que o seu irmão chegou, até o dia que ele entrou diante do rei para pedir, passaram-se 4 meses. Então Neemias ficou 4 meses orando a Deus, inquieto com a situação, orando e pensando naquilo que estava acontecendo em Jerusalém, sentindo no seu coração o desejo de fazer algo, e Deus foi dando estratégia, Deus foi mostrando para ele como ele deveria fazer. Existe um princípio muito interessante que diz assim, que se nós não sabemos como começar algo, comece orando. Quando a gente começa orando, igual ele fez, Deus vai dando as estratégias, Deus vai dando a direção, Deus vai falando como fazer e Deus vai dando graça. Durante 4 meses de oração, Deus preparou o coração do rei para que Neemias pudesse entrar na presença dele.
É preciso esperar a hora certa de agir em oração. Então foram 4 meses. Esse é o quarto princípio para que haja uma restauração. Precisamos esperar o momento certo. Se nós agirmos antes do tempo, corremos o risco de colocar tudo a perder. Então é como se Deus falasse assim, você quer restaurar, você quer fazer? Então me fala, o que você quer que eu faça? E ele foi falando, Senhor, meu desejo é esse voo de ir lá, de restaurar, de estar junto com o povo. E aí o Senhor foi colocando aquilo também no coração do rei. Vamos se adiantar mais um pouquinho. Quinto princípio, para que Neemias alcançasse o êxito da restauração de Jerusalém. Até então ele ainda estava lá na Pérsia, ele não tinha dado um passo ainda em direção a Jerusalém. O quinto princípio é o princípio da transparência. Isso é muito importante, irmão. Eu coloquei aqui, Deus se responsabiliza pelos efeitos da verdade. Quando Neemias foi diante do rei, em nenhum momento Neemias usou, você pode ver aqui no livro dele, de subterfúgio, de engano, de nada. Ele foi claro diante do rei. Então ele teve transparência. E quando ele entrou diante do rei triste, com o semblante triste, até então ele não tinha estado com o semblante triste, quando o rei perguntou para ele, ele passou exatamente o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele disse exatamente o relatório que o seu irmão trouxe. Então é preciso que tenha transparência. Imagina só, por exemplo, um casamento. O casal está com problema e eles querem restaurar seu casamento. Só que pula-se etapa, ignora a realidade. Aquilo não causa inquietação no coração, não há confissão, não há paciência, as coisas são atropeladas. E na hora que começa o primeiro passo, não há transparência. É preciso que o casal, tanto a mulher como o homem, ou, por exemplo, entre irmãos, na igreja, se houver algum problema de destruição de relacionamento, de amizade ou de comunhão, é preciso que haja total transparência dos fatos. A pessoa precisa falar, olha, eu errei, eu fiz isso, está assim, 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 assado, nós precisamos restaurar isso aqui. Então, com transparência, as coisas acontecem. Dentro da transparência está embutido a verdade. Deus não tem como restaurar nada onde há mentira, onde há engano. É preciso que a verdade seja colocada diante para que haja uma restauração. E foi o que Neemias fez. Ele colocou toda a verdade do que estava acontecendo com seus contemporâneos, com os seus irmãos que estavam em Judá, em Jerusalém. E depois de colocar tudo isso, ele pega e fala, rei, o meu desejo é ir lá e restaurar Jerusalém. Amém? Até aqui? Então vamos continuar. Sexto princípio, nós falamos do quinto, que é a transparência. É o princípio do planejamento. Interessante que no capítulo 2, no versículo de número 4 e até o 6, Neemias sabia exatamente onde ele queria ir, como ele queria ir e do que ele precisava. Veja, capítulo 2, versículo de número 4 ao 6. Capítulo 2, versículo 4 ao 6. E o rei me disse, que me pede agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar. Então ele sabia exatamente onde ele queria ir. A cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Sabia exatamente o que ele queria fazer. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Ou seja, quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Então veja que interessante, ele sabia onde ele queria ir, o que ele queria fazer, e ele ainda falou para o rei a quantidade de tempo que ia demorar a viagem e quanto tempo ele deu prazo para voltar. Então, vamos continuando. Então, o sétimo
que eu achei muito interessante também, importantíssimo, né? Todos eles são importantes, mas esse aqui eu creio que ele é muito importante. É o princípio da integridade. Uma coisa que nós temos que entender, até coloquei aqui uma frase, né? Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. O que essa frase aqui quer dizer? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, até vou usar aqui uma coisa que o pessoal usa muito lá no Nordeste, né? Quando a gente falava de política, a gente falava assim, puxa vida, né? Você viu o escândalo que teve com o Lula? Ele sempre usava a expressão assim, ele roubou, mas fez. Ou seja, os fins, né? Os fins justificavam os meios. Não importa o que ele fez no meio, o importante é que no fim ele fez alguma coisa para as pessoas. Eles usavam essa expressão. Então essa expressão, os fins não justificam os meios, é mais ou menos isso, tá? O que eu quero dizer com isso? É que dentro da integridade, a palavra integridade, íntegro, significa a pessoa reta. Uma pessoa que não tem desvio nem para a esquerda nem para a direita. Aquilo que ele fala, aquilo que ele propõe, ele vai cumprir. Então dentro de uma restauração precisa colocar o princípio de integridade. Eu até vou dar um exemplo aqui, ó. O que aconteceu com Neemias? Ele tinha que passar por várias províncias, e as províncias eram lideradas, eram comandadas por governadores que também eram subalternos do rei da Pérsia. Então imagina que Neemias sai de lá, da Pérsia, e ele vai passar por todas essas províncias até chegar em Jerusalém, em Judá. Quando chegava lá, o povo não ouvia falar, principalmente os governadores, nunca ouviram falar de Neemias. O que ele fez? Ele pediu ao rei um salvo-conduto, um atestado de integridade. Foi como se ele falasse assim, rei, para mim chegar até lá, eu preciso que as pessoas que eu vou encontrar, os governadores, né, os líderes, eles precisam saber quem eu sou. Então o rei foi lá e escreveu uma carta e enviou por mão dele, para que quando ele chegasse nesses governadores, os governadores pegassem a carta e falassem assim, olha, realmente o rei assinou, deu uma carta para ele, esse homem tem a carta do rei e atesta a sua integridade. Então essa carta permitia com que ele pudesse passar por todas as províncias para cumprir o objetivo dele, que era chegar em Jerusalém e restaurar Jerusalém. Então o princípio da integridade, irmão, dentro da restauração, ele é muito importante. A gente trabalha no meio da construção civil, a gente vê tanta coisa, irmão, meu Deus do céu, é só por Deus. Né? É um querendo se dar bem em cima do outro, é um querendo explorar o outro, é aquela coisa, e a gente vê a deficiência de integridade. Só que essas pessoas vão enrolando, enganando, daqui a uma hora aparece e são barrados. Então dentro da restauração precisa-se ter integridade. Agora eu coloquei algo aqui para a gente meditar. Lembra quando Satanás chegou lá diante de Deus para acusar Jó? O que Deus falou para Satanás? Ele passou para Satanás uma carta que atestava a integridade de Jó. Então era como se Deus tivesse na mão uma carta e falando, olha, o meu servo Jó é justo, se desvia do mal, ele é íntegro, ele é reto, e foi falando para Satanás. E aquilo é como se fosse abrindo caminho. É claro que o contexto de Jó depois aconteceu algumas coisas pela permissão de Deus, mas a integridade é importante. Nós como cristãos, irmão, precisamos, e nós temos, né, da parte do Senhor Jesus, nas nossas mãos uma carta de integridade, porque o nosso Rei, o nosso Senhor, deu uma carta de integridade para nós, e falou, esse é o meu servo, ele é justo, eu o justifiquei, eu salvei, eu purifiquei, então ele tem acesso, ele pode ir restaurar, porque eu atesto e dou a carta e selo de que ele é meu servo. Isso é muito importante, irmão. Então um processo de restauração precisa ter integridade de coração. Se a pessoa não for uma pessoa íntegra, a restauração vai até um momento. Por que isso é importante para nós fecharmos? Porque quando Neemias chegou lá, os seus inimigos procuraram todo tipo de falha nele e não acharam. Procuraram acusação, falou que ele estava causando a rebelião contra os governadores, contra o próprio rei, mandaram carta para os governadores, dizendo que eles iam se revoltar, iam tomar as cidades.
E quando ele apresentava aquela carta, então todos os seus inimigos ficavam calados, porque ele era um homem íntegro. Amém, meus queridos? Então esse é pelo menos 7 princípios, né, a respeito da restauração. E olha que agora que Neemias está chegando em Jerusalém para começar a obra, onde vem outros passos que ele tomou para que ele pudesse conseguir e ter êxito. Então na nossa vida precisamos ter esses princípios. Nós não podemos pular etapa, senão a restauração não acontece em nós, nas pessoas que estão em nossa volta, não acontece na nossa família e não acontece na igreja. Amém, meus queridos? Para que nós possamos celebrar ao Senhor como eles celebraram, se alegrar no Senhor como eles se alegraram. Imagina o povo com o coração todo restaurado, a cidade restaurada, o templo restaurado, a adoração restaurada, os sacerdotes restaurados. Ele expulsou todas as misturas de gente, né? Ele tirou os que não eram sacerdotes, tirou aquelas coisas que estavam escondidas no templo, e aí sim eles puderam adorar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. É uma breve meditação para nós estarmos se aprofundando mais. Depois você vai pegar e vai ler o livro de Neemias e vai pegando esses princípios e vai identificando. E na próxima vez que a gente for ministrar, eu prometo, tá, voltar para a gente dar continuidade, porque tem mais alguns passos. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por este momento, por essa meditação na Tua Palavra. Senhor, nós sabemos que é muito difícil a restauração, nós sabemos que é trabalhoso, exige tempo, recursos, dedicação, paciência, persistência, resistência, meu Deus, fé, oração, meu Pai, mas confiança em Ti, Senhor, e também a Tua aprovação, meu Deus. Pai, que o Senhor possa ministrar neste momento no coração daqueles irmãos que estão ouvindo e assistindo, Senhor, esta palavra, e que esses princípios possam ser colocados em prática, Senhor, não só na minha vida, mas na vida da Tua igreja de uma forma geral, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e nos dê graça, que o Senhor nos restaure, Senhor. E se alguma família, Senhor, alguma pessoal, meu Deus, ou familiar, ou até mesmo, Senhor, no seu convívio de igreja, Pai, tiver totalmente destruído, Senhor, ou com algo para resolver, que possa colocar em prática, Senhor, esses princípios e que o Teu Espírito Santo possa restaurar a comunhão, porque, meu Deus, a Tua vontade é sempre a restauração, Senhor. Nunca a separação, nunca a divisão. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe, guarde, livre de todo mal, que o Senhor, meu Deus, sustente o Teu povo, que o Senhor, meu Deus, venha suprir todas as suas necessidades, meu Deus, nestes momentos de pandemia que nós estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus, abre porta, Senhor, onde não há porta, cria oportunidade, meu Deus, socorre, meu Pai, e cuida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém.